Olha, o presidente Lula defendeu hoje uma moeda comum entre os países da América do Sul nessa reunião com 11 líderes. Lula também mencionou mais de uma vez o legado da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, que foi definhando ao longo dos anos e que Lula quer levantar agora. Tem muito assunto para a gente analisar e você sabe como que funciona aqui. A gente vai jogando no debate por partes para que você possa entender tudo. Quero começar com vocês sobre essa moeda que funcionaria para todos os países da América do Sul. Uma forma de colocar ali o dólar de lado nessas transações. Isso funciona, Gustavo Segré? Não. Por quê? Não vai funcionar. Eu esqueci de trazer meu peso morto para mostrar que não vai funcionar. Mas tem uma explicação simples. Imaginemos por um motivo que tem um país, qualquer um, escolhe qualquer um, e é um carro e vai a 100 km por hora. E tem outro país, escolhe qualquer um da América Latina, que vai a 10 km por hora. E você precisa passar de um carro para o outro andando. É impossível. Isso por quê? Porque os indicadores macroeconômicos, sobretudo de países como a Argentina, inviabilizam essa possibilidade. Quando foi feito o euro como moeda única da União Europeia, foi feito através de um tratado primeiro. E esse tratado determinava que tinha que manter indicadores. Por exemplo, inflação tinha um tope, déficit fiscal tinha um tope, dívida versus PBI tinha um tope. Isso não aplica na América Latina. Então, é mais uma das narrativas que o Lula está colocando na mesa simplesmente para um título de um jornal. Inclusive, Fábio Piperno, nesse começo de discussão, já estava mexendo na carteira dele ali. Eu quero saber se você vai me pagar. Você sabe que eu tinha, boa tarde, eu tinha até eu tinha uns pesos, peso mexicano, peso aqui na carteira, agora sobrou uma nota de isso aqui é o dinheiro da Ucrânia. Nossa Senhora, esse é melhor que o peso argentino. Só encontrou o dinheiro ucraniano. O dinheiro ucraniano realmente não está valendo lá muita coisa. E você acredita nessa convergência de moeda, hein, Fábio Piperno? Veja bem, isso é inevitável, isso vai acontecer um dia, de se criar uma nova moeda. Porque o mundo caminha, enfim, para isso. São vários blocos já imaginando. Claro que, enfim, você citou o caso do euro, que foi uma construção que demandou muito tempo, né? Se a gente, inclusive, imaginar que a União Europeia teve a sua fase embrionária lá atrás, no Tratado de Roma ainda, em 1957, Tratado, né, do ferro e do aço e tal, e depois foi evoluindo até chegar ao euro. A América do Sul, que é um continente infinitamente mais pobre, não pode imaginar que o ano que vem, daqui a pouquinho, vai ter uma moeda única. Mas o fato de que em algum momento da história ela vai ter uma moeda comum, pelo menos para as transações entre os países, me parece algo bastante provável e plausível. Inclusive, a gente tem uma fala de Lula já desse encontro que ele fez com esses líderes de 11 países. Vamos acompanhar para a gente jogar para o debate. Uma América do Sul forte, confiante e politicamente organizada amplia as possibilidades de afirmar, no plano internacional, uma verdadeira identidade latino-americana e caribenha. Quando assumi a presidência em 1º de janeiro deste ano, a América do Sul voltou ao centro da atuação diplomática brasileira. Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Vimos aí, então, a fala de Lula nesse encontro. Eu quero saber de vocês se toda essa questão que Lula está colocando, como convergência, como deixar a ideologia de lado, vai funcionar tanto em relação à moeda quanto em outras políticas que, segundo Lula, poderiam ser implementadas envolvendo todos esses países. Gani? Muito difícil, Evandro. Sabe por que é difícil? Porque as economias são muito diferentes. Veja que hoje, na zona do euro, já é difícil, né? Os países, por mais que houve uma tentativa de equiparação das economias, muito investimento, muito dinheiro pesado, justamente porque Portugal, Grécia e Espanha, na década de 90, eram países mais atrasados e aí precisavam, né, ter uma economia mais robusta para ter a integração, entrar ali de fato na União Europeia, ter uma moeda única. Mesmo assim lá já é muito difícil. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu adoto uma moeda única, a política monetária da Alemanha passa a ser a mesma da Grécia. E aí, como é que fica? Se a Grécia precisa
ter uma moeda mais desvalorizada, porque depende muito do turismo, porque depende muito da exportação de alimentos, e aí quando ela entra para o euro, acaba sendo valorizada artificialmente, prejudicando as exportações gregas. Aliás, isso está na raiz da crise grega. Imagine agora trazendo para a América do Sul. O Brasil tem uma inflação próxima de 5%, então tem uma política lá de juros adequada para 5%. A Argentina tem uma inflação próxima de 100%. A gente não está falando de 5 para 8, eu estou falando de 5 para 100. E aí, se eu penso em Venezuela em 2018, 130.000%. Então, como é que eu vou equiparar essas economias, Evandro? Não tem como. Por mais que tenha esse desejo, a realidade se impõe. Bom, Piperno falou que haveria ali um movimento que sim, em algum momento isso aconteceria. Você acredita nisso, Segré? Eu acredito que a ideia é essa, de fato, mas precisa de muita coisa pelo caminho. Isso. A União Europeia também imaginava uma questão e tinha economias como a espanhola, por exemplo, que estava muito ruim na época. Mas aí é feito um tratado onde os países se comprometem a determinadas ações daqui para frente. E um detalhe muito importante, mais se tratando do presidente Lula. Para você ter uma moeda única, precisa ter um banco central do Mercosul, ou da Unasul, ou do que você quiser. E esse banco é independente. E aí? Como ficaria o Lula com um banco independente central? Ele não gosta disso. Ô, Piperno, o Lula falou muito também de Unasul. Ele está querendo ressuscitar a Unasul com esses países. Unasul, União dos Países Sul-Americanos, que lá atrás chegou a ter 12 países, hoje tem 5. O Lula está tentando fazer alguns voltarem, vários não estão querendo, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você a reação do presidente do Uruguai. Mas segura. Unasul, você acha que emplaca novamente com esses países a partir desse diálogo que Lula está buscando novamente com os vizinhos nossos aqui, Piperno? É claro que o tema Venezuela causa uma fissura, causa uma fricção inicial. Mas... Já nós vamos falar de Venezuela também, porque teve muita repercussão, e com razão, claro, muita. Agora, é evidente que a gente está falando de um início de algo que vai se concretizar na frente. Seria irracional em algum momento esse bloco não ser constituído. Os países da América do Sul, aliás, da América Latina, formarão um bloco mais forte à medida em que eles se aproximem e à medida também, e eu entendo o que o Alan disse, claro, que eles comecem a diminuir as suas assimetrias. Por isso que eu disse que isso não é um processo, um projeto para amanhã, para daqui 1 ano, 2, e certamente o Lula e essa geração de líderes pode começar esse negócio que vai terminar daqui 10, 15, 20 anos, sei lá quando, e talvez com líderes, inclusive, de outro perfil político, mas o importante é que isso seja iniciado. Fala, Segré. Voltei a coçar aqui a cabeça. Por quê? Não por uma questão do que o Piperno diga está errado, mas o passado condena essa teoria. 1960, a Associação Latino-Americana e Caribenha, a ALALQ, falhou. Depois, 1980, a ALAD, não deu certo. Mercosul, 4 países, seria mais fácil tendo 4. O que poderia ser, seria incorporar dentro do Mercosul a outros países que queiram, efetivamente. Chile, por exemplo, Bolívia, a própria Venezuela. Como? Nada impede que isso ocorra. Não, mas eu te digo o quê? Por exemplo, a Venezuela era um caminho direto para entrar no Mercosul, mas ele não conseguiu cumprir com as recomendações que poderia. Então, se vier uma união de novo como a Unasul, era ideológica. Ideológica não serve para nada que não seja trocar ideias entre pessoas que pensam igual. E para crescer na região, precisamos entender, ouvir e aprender com quem pensa diferente. O que Lula diz da Unasul? Por mais de 10 anos, a Unasul permitiu que nos conhecêssemos melhor, consolidando nossos laços. Aí o presidente Lacalle do Uruguai estava passando ali perto dos jornalistas e a gente tem essa imagem. E olha a reação dele quando ele foi questionado. E aí, presidente, o senhor quer voltar para a Unasul? Dá uma olhada. Vocês viram ali, presidente, quer voltar para a Unasul? Deus me livre. Por quê, Gani? Deus me livre. Pelo seguinte, porque é um projeto ideológico, como o Segré bem pontuou, né? Esse sonho bolivariano, é um sonho das ideias, da ideologia. Mesmo o Mercosul, basicamente um acordo comercial, ele avançou muito pouco. Piperno, você está discordando aqui do Gani, mas não dá para negar que muitos presidentes da direita pensam que a Unasul seria, sim, um grupo ideológico voltado mais para a esquerda e por isso veio com certa restrição isso. Você discorda?
Não, o Uruguai, por exemplo, discorda até de outras coisas. O Uruguai, por exemplo, negocia um tratado de livre comércio com a China, coisa que o Estatuto do Mercosul não lhe permitiria fazer. Então, não é só por uma questão ideológica. E veja, a ideia de união entre esses países não é uma coisa estritamente ideológica. Veja, o presidente Bill Clinton, lá atrás, em 94, ele pensava na ALCA, que era uma associação de todos os países aqui do continente. Então, em algum momento, alguma coisa nesse sentido vai voltar a acontecer. Gani, conclua. Não, um acordo de livre comércio eu acho super bem-vindo e eu sou a favor de relações bilaterais entre os países, que é muito mais fácil a negociação do que você negociar em blocos econômicos. Mas em blocos econômicos já se torna muito difícil. Agora, uma união monetária, isso é muito complicado. Veja que com a saída, a Inglaterra não adotava a mesma moeda, mas sai da União Europeia, puxa um movimento ali, outros países pensando, será que eu também tenho que ficar na União Europeia? Porque você perde autonomia na política monetária, acaba interferindo indiretamente na política fiscal. Então é muito difícil, porque as economias são muito diferentes. Isso lá no continente europeu. Imagine aqui no continente sul-americano, se torna muito mais difícil esse desafio de integração. Nem o Mercosul, que é um bloco essencialmente comercial, avança. O que foi, Piperno? O que você está discordando? O Brexit o fracasso do Brexit reforça exatamente a ideia da União. Hoje, inclusive, tem muita gente na Inglaterra querendo voltar, porque o Brexit é um fracasso. Você concorda com isso, Segré? Sim, de alguma maneira o Reino Unido atrapalhou a União Europeia. Eles pensaram que poderiam se virar sozinhos, o resultado não foi o que esperaram. Mas um dado específico, hoje o Mercosul, nós quatro, somos Mercosul. O Evandro quer fazer um acordo com alguém e o Piperno não quer. Isso impede que você possa fazer o acordo. Ou vamos todos ou não vai nenhum. O Uruguai quer fazer um acordo com a China. Paraguai falou, eu não vou fazer acordo com a China. Sim. Então isso que reflete? Há duas possibilidades. Ou o Uruguai sai do Mercosul, eu acho que seria o Brexit, se for o caso, ou o Mercosul, que hoje é uma união alfandegária, desce um nível para que, se você, Uruguai, quer fazer acordo com outro, você pode. E nos convida. Sim. Se nós quisermos, a gente vai. Se não quisermos, a gente não vai. Mas você poderia. Hoje o Mercosul não permite isso. E uma das falas do Lula tem a ver com convergência regulatória. Foi outro, 10 pontos. Uma narrativa linda. Eu gostei de ouvir, nenhuma delas vai ser aplicada. Convergência regulatória é que se eu, no meu país, tenho um registro de produtos para qualquer coisa, pode ser um shampoo, um alimento, uma tomada, isso automaticamente seja registrado no outro país sem nenhuma burocracia. Na teoria é fantástico, mas hoje você vai com o teu carregador do celular para a Argentina e você não consegue colocar na tomada. Por quê? Porque lá são dois negocinhos de um no meio e aqui são 3 redondos de forma diferente. Há 30 anos estamos no Mercosul, não conseguimos nenhuma tomada única. Simples, né? E a gente vai pensar em convergência regulatória. E vou mais longe. Eu trabalhei para o Banco Interamericano de Desenvolvimento especificamente nesse ponto. E quem negou a convergência regulatória foi Brasil. Por quê? Porque os estándares das questões de normas regulatórias têm estándares mais próximos aos Estados Unidos e à Europa. E Uruguai, Paraguai e Argentina, não. Então, se o Brasil diminuir o seu estándar de qualidade, ele perde o registro lá no fora. É impossível. Pois é, foi mais discurso do que, de fato, implantado na prática. Agora eu quero contar para vocês que a recepção de Lula para Nicolás Maduro gerou muito ruído. Não só político aqui no Brasil, mas com essas autoridades também que vieram aí agora para esse encontro. Inclusive, eu quero trazer aqui a reação do presidente uruguaio, Lacalle, que se disse bastante surpreso com aquela fala de Lula que nós trouxemos aqui para você na edição do 3 em 1 de ontem também, que foi bastante criticada, de que o que acontece na Venezuela é apenas uma narrativa que poderia ser modificada por Maduro. Vamos acompanhar com tradução simultânea o que disse Lacalle sobre isso e depois a gente mostra também outros desdobramentos dessa recepção cheia de pompas que foi feita por Lula para Nicolás Maduro. Fiquei surpreso quando disse que o que está acontecendo na Venezuela é uma narrativa. Já sabem o que pensamos quando o assunto é Venezuela e o governo da Venezuela.
Ora, se há tantos blocos e grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeite os direitos humanos, para que não haja presos políticos, o pior que podemos fazer é tapar o sol com um dedo. O pior que podemos fazer é tapar o sol com um dedo, mencionando então que Lula estaria tentando montar uma história que fosse diferente do que de fato é a Venezuela, do que os fatos contam sobre a Venezuela, inclusive com a imigração, não só para o Brasil, como para outros países também. Como é que vocês enxergam a reação desses líderes que hoje também se encontram com Lula e com Nicolás Maduro? Perfeito a fala do presidente do Uruguai. Por que que é perfeita? Porque o que o Lula fala ali, ele tenta mudar a realidade. Aliás, o próprio discurso do Lula diz isso. É uma narrativa. E essa narrativa do Lula vai exatamente contra os fatos. E qual que é o fato, Evandro? O fato que milhares de venezuelanos imigram em condições para o Brasil, tentando uma vida melhor aqui. E num caos humanitário, e a gente recebendo esses pobres imigrantes venezuelanos. Mais do que isso, é um país que tem quedas de PIB de 20% há basicamente 5 anos consecutivos. Mas nem em guerra acontece algo dessa magnitude. Uma inflação de 130.000%. É um país completamente destruído, economia completamente destruída. É um país onde não há democracia, onde o poder executivo conquistou o poder judiciário e a partir dali eles mandam em absolutamente tudo. É miséria, não tem liberdades. E aí o próprio presidente Lula falou, não, vamos ter que criar uma narrativa. Exatamente. Criar uma narrativa porque os fatos demonstram uma situação exatamente contrária. Piperno, Lula errou e muito há um dia do encontro com todos os líderes. Receber Nicolás Maduro com tanta pompa e principalmente num discurso ao lado dele, mencionar que o que diziam sobre Venezuela era uma narrativa? Como eu disse ontem aqui, Lula errou ao dedicar toda a pompa aí na recepção ao ditador Maduro. O discurso que o Lula fez foi, de longe, o pior discurso pronunciado por ele desde que tomou posse. Então, vejam bem, o Lula, ele não foi eleito porque havia necessidade de se fazer uma espécie, e acho que às vezes ele entende isso, de campeonato contra o antecessor dele. Lula, como disse outro dia a Helena Landau, crítica do Lula, muito crítica do Lula, mas que votou nele, ser melhor do que o Bolsonaro é obrigação, e não foi para isso que o Lula foi eleito. Isso aí qualquer um vai ser, porque o passado recente, ele foi obscuro e objeto, e totalmente abjeto. Então não é essa a questão. Obscuro, obsceno e abjeto. Então não é contra isso que o Lula briga. O Lula tem que exatamente restabelecer o lugar dele da história. E não é ficando se posicionando ao lado de ditadores que ele vai fazer isso. Quando o presidente uruguaio faz esse duro ataque, ele tem razão. E vejam, ele é um dos mais promissores quadros da centro-direita, da direita moderada da América do Sul. Ele é um ótimo quadro. Da mesma forma que o jovem líder esquerdista, Gabriel Boric, hoje disse a mesma coisa, fez as mesmas críticas. Boa lembrança. O que o Boric está dizendo é o seguinte, eu sou de esquerda, mas eu não me sento com esse cara. Esse Maduro, ele é um ditador, eu não sou. E é esse o papel que também cabe ao Lula, porque em momento algum o Lula foi uma ameaça à democracia brasileira. Portanto, ele não tem o direito de se posicionar de uma forma tão solidária a um ditador como ele fez ontem. Gustavo Segré. Vamos analisar a narrativa rapidamente. O Lula mencionou que o que acontece na Venezuela era uma questão de narrativa de alguém que conta uma história que não é a realidade. Por isso Maduro deveria melhorar a sua narrativa. Tribunal Penal Internacional disse que na Venezuela não se respeitam os direitos humanos e a democracia. Conselho de Direitos Humanos da ONU, uma ONG entre várias que chama Relógio dos Direitos Humanos, todos eles indicando, senhores, aí na Venezuela o Maduro está sendo ditador. E narrativa poderia ser, Venezuela tem mais de 200 presos políticos. Então vamos aos fatos, 282 presos políticos. Venezuela, diria a narrativa, tem mais de 500 pessoas que morreram protestando. Vamos aos fatos.
716 pessoas morreram protestando contra Nicolás Maduro. Fora a quantidade de opositores que foram presos sem nenhum tipo de julgamento. Então isso não é narrativa, é realidade. E por isso o próprio Boric, muito bem lembrado pelo Piperno, um dirigente jovem da esquerda disse, cara, eu sou da esquerda, mas não sou ditador. E ele é ditador. E o que o mundo interpretou ontem, Evandro, é que teve uma reunião bilateral. Quando hoje ia ter uma reunião de líderes. Então o Lula deu uma importância ao Venezuela que não precisava. Sim. E ele terminou todo mundo falando dessa reunião e não falando da reunião de hoje. Evandro, eu queria voltar na fala do Piperno quando ele diz o seguinte, o Lula ele precisa voltar ao seu lugar da história, algo assim que o Piperno falou. Ele sempre foi assim. O Lula, não é que ele mudou esse discurso em relação ao Maduro, ele sempre apoiou o Maduro abertamente. E não só o Maduro. O Lula, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo de agosto de 2003, ele se encontra com o chefe das Farc, o Manuel Mariolanda. O Lula sempre teve uma inclinação para apoio desses ditadores. Daniel Ortega, Nicolás Maduro. Gaddafi na época. Gaddafi. Ele sempre foi assim. Não é que o Lula está rompendo, o Lula está voltando às suas origens. E aquele sonho do Lula pragmático de 2003, 2004, esqueçam. É o Lula da década de 80, é o Lula sindicalista, é o Lula turbinado, é o Lula com ideias socialistas.